E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Ais, estamos aqui na 21ª rodada para deixar o palpite para vocês. Valeu! É isso aí. Vocês também, né? Deixa os palpites aí pra gente, nos comentários. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve aí. É isso aí, galera. Vai no Instagram também, dá uma moral também, se inscreve no Instagram. Se for novo aqui, se inscreve, deixa o palpite. Eu acho que eu repeti o que o Felipe falou, mas vamos que vamos, editor. Fica olhando pra minha cara não, solta a vinheta aí. Bom, galera, antes de começar o vídeo, aquele recado de todos os vídeos. Não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz aqui os nossos palpites, um pouquinho de análises, né? A nossa intuição. Vocês também aí nos comentários, é basicamente isso. E é isso, falando nisso, vamos ver como foi a rodada passada, que foi uma tragédia, né? Vamos lá, Flamengo 2x0 Atlético Goianiense. Eu consegui acertar e você cravou o placar, pelo menos aí cravando aí. Atlético Mineiro 2x1 no Corinthians, eu acertei e você cravou também esse jogo. E Cuiabá perdeu para o Atlético Paranaense por 2x1. Eu consegui cravar o jogo e foi apenas isso. Foi uma rodada muito ruim, mas ainda assim, né, rolaram umas cravadas. Às vezes a rodada é melhor de acertos e não sai cravado, enfim, vai ele. Mas tá tranquilo. Foi horrível. Faz parte. Mas não foi horrível, né? Sempre tem inscrito salvando a gente aí. O Fábio Miranda e o Renan, né, mitaram nessa rodada, então parabéns. Salvaram uma rodada muito difícil. E é isso, não tem muito o que falar, vamos seguir em frente. Não tem. Vitória e Cuiabá, Felipe. 1x1, né? A vitória vem aí de 4 derrotas nos últimos 5 jogos, porém, veio de uma boa vitória aí contra o Palmeiras, que dá uma moral, claro, né? Aí pro campeonato. Nessas 4 derrotas aí que eu comentei, só marcou 2 gols, então o ataque não vem funcionando tão bem. Empatou pouco aí no Brasileirão, então eu tô indo meio que contra as estatísticas, mas é também pelo adversário que enfrenta, né? O Cuiabá tá aí há 4 jogos já sem vencer, com 3 derrotas seguidas, só uma vitória nos últimos 8 jogos, mas fora de casa no Brasileirão, só perdeu 3 desses 8, sempre apronta fora de casa. Por essa pegadinha aí do Cuiabá, que sempre fora de casa apronta um pouquinho, eu vou de 1x1. Que isso, garoto. Eu vou de 1x0, então, vitória, né? Sem pegadinha aqui, aqui vai no time da casa mesmo. Eu acho que o Vitória tá animado aí com esse jogo contra o Palmeiras, essa vitória contra o Palmeiras. Pega o Cuiabá, que é um visitante chato pra caramba, né? Dá muito trabalho. É melhor fora de casa do que jogando em casa, como você falou. Mas vou ir em bala aí da vitória pro Vitória nesse jogo. Vasco e Bragantino. Eu vou de Vasco 1x0. Vasco aí no Brasileirão, né, são 2 derrotas seguidas, as 2 sem marcar, porém as 2 também como visitante, como a gente sempre lembra aqui que o Vasco, né, melhora o seu rendimento dentro de casa. Em casa já está 5 jogos sem perder, das 7 vitórias que tem no campeonato, 5 foram como mandante. Pega o Bragantino, que não consegue uma boa sequência de vitória, vem de derrota na Copa do Brasil, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, né, no geral, e como visitante no Brasileirão, dos seus 9 jogos só venceu 1. Então realmente são, né, quase que 2 extremos aí, de casa e fora, então Vasco 1x0. Show, mano. Eu vou de Vasco 2x1, vai jogando em casa é sempre muito forte, seja no ar na sua casa. Lembrando que o Vasco tá na sequência ruim, como você comentou aí, mas foi uma sequência ruim jogando muitos jogos fora de casa, né? Agora voltando para dentro de casa, tá animado por poder voltar a vencer. E o Bragantino tem, né, bons jogos fora de casa e ainda vem num momento também não muito bom. Então por isso eu acho que o Vasco se aproveita disso, mas um jogo bem movimentado 2x1. Atlético Goianiense e Botafogo. Eu vou de Botafogo 1x0, cara. Joguinho choraram, mas Botafogo vencendo. Lembrando, né, Alisson, que praticamente todos os jogos aqui que a gente está comentando tem a questão do jogo de volta da Copa do Brasil, que pode pesar bastante, escalação e tal. Mas a gente está indo, né, no que a gente imagina aí pro Brasileirão. Ambos aí vêm de empate na Copa do Brasil jogando em casa, então precisa muito recuperar nesse jogo de volta lá na Copa do Brasil, o que pode, né, modificar bastante os times para esse jogo. Mas, focando no jogo, o Atlético aí é o lanterna do Brasileirão, com só 2 vitórias em 20 jogos, um dos piores ataques e uma das piores defesas aí do Brasileirão. Nos últimos 7 jogos foram 6 derrotas e empate. Fase bem complicada mesmo do Atlético. Pega o Botafogo, que continua ali brigando pela liderança. 3 jogos já sem vencer, somando aí Brasileirão com a Copa do Brasil. E nesses últimos 3 jogos aí é bom lembrar que sofreu 6 gols, né? 2 jogos seguidos em casa sem vencer, né, que é um sinalzinho de alerta aí para um time que era um ótimo mandante. Mas o ponto positivo é que, como visitante aí, só tem 2 derrotas no Brasileirão. Vou de Botafogo 1x0. Felipe, eu vou de 2x0 Botafogo. Como você falou, o Atlético Goianiense não vem num momento muito bom. Apesar disso, fez um bom jogo contra o Vasco em casa aí. Deu muito trabalho para ter até vencido a partida, não aproveitou as chances que teve. E o Botafogo, né, veio aí dessa derrota pro Cruzeiro aí, time misto ali e tudo mais, mas é difícil perder em casa, né? Ainda tem esse empate ainda na Copa do Brasil.
Mas mesmo assim, vou de Botafogo fora de casa porque o time é melhor e pode sobressair em cima do Atlético Goianiense, mas é bom ficar ligado no time Dragão ainda. Criciúma e Atlético Mineiro. Vou de 1-1, mais um empate aí pra mim nessa rodada. Criciúma 2 jogos sem perder, os últimos 6 jogos seguidos com gols pros dois lados. Nos últimos 6 jogos aí com mandante Brasileirão, 4 empates e 2 vitórias. Empatando com uma boa frequência, mas vem até bem aí como mandante. Pego o Galo aí, que nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 empates, melhorou bastante a sequência. As 3 vitórias fazendo pelo menos 2 gols por partida, então o ataque voltou a funcionar. Mas como visitante no Brasileirão, só venceu um dos últimos 4. Sofreu 9 gols nesses últimos 4 jogos que jogou como visitante. Vou de 1-1, né? Principalmente aí o Galo também, apesar de ser muito forte, também preocupado com a Copa do Brasil, então 1-1. Show, mano. Eu vou de 2-1 Galo, tô confiante no time mineiro aí. Apesar do Criciúma ser muito chato, jogar muito bem em casa, mas eu acho que o time do Galo pode sobressair esse jogo. Lembrando também que esse jogo, geralmente os jogos desses dois times aí são movimentados, com ambas marcando. Então por isso eu vou de 2-1 Galo. São Paulo e Flamengo. 1-1 também. Os dois times aí vêm de vitória na Copa do Brasil. São Paulo nos últimos 6 jogos em casa foram 5 vitórias e um empate, excelente mandante. Sim. 5 desses últimos 6 jogos em casa fazendo também pelo menos 2 gols em cada partida, ataque funcionando. Flamengo, né, da mesma forma, vem aí com 3 vitórias seguidas, as 3, marcando pelo menos 2 vezes em cada partida. 7 dos últimos 8 jogos com gols para os dois lados, quase sempre ele toma seus golzinhos. E é um bom visitante no Brasileirão. Dos 9 jogos aí fora, foram 5 vitórias, 3 empates, só uma derrota. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles na casa do São Paulo, foram 3 vitórias para o Flamengo, 1 vitória para o São Paulo e empate. Então o Flamengo vai até com um histórico bom. Mas os dois aí preocupados com Copa e tudo mais, vou de 1-1, jogo bem equilibrado. Show, mano. Eu vou de 2-2, mesmo pensamento, mas eu acho que vai ter mais bola na rede aí. São Paulo em casa muito forte, como você falou, e o Flamengo também é um bom visitante, está num momento muito bom do campeonato, conseguiu pegar a liderança, dá muita moral. Tem esses confrontos da Copa do Brasil aí, né, que tá, entre aspas, bem encaminhado, porque é o Palmeiras, né, pode ser que demole ali e revire o jogo, mas já venceu o Palmeiras 2-0, tá bem encaminhado na Copa do Brasil, e o São Paulo em casa também é muito chato, então por isso esse equilíbrio aí, 2-2. Fluminense e Bahia. Fluminense 1-0, cara. Fluminense perdeu aí na Copa do Brasil num jogo, né, cheio de gols, sim, bem diferente do que estava acontecendo. Eu acho que o Thiago não jogou. Vai tudo muda, né? Mais 4 jogos sem derrotas aí no Brasileirão. 3 vitórias seguidas no Brasileirão, as 3 por 1-0. Mesmo vencendo aí esses últimos joguinhos, segue sendo um dos piores ataques do Brasileirão, né? Não consegue embalar aí no ataque na competição. Pega o Bahia, que já está 6 jogos sem saber o que é vencer, incrível, né? Um time muito bom, que vinha dando tudo certo, agora desandou legal. 4 empates seguidos, esses 4 empates por 1-1, né? Coincidência. Saiu da briga pela liderança do Brasileirão para o 7º lugar, caiu demais. Mas, né, das 9 vitórias aí que tem no Brasileirão, para completar, só 2 como visitante. Então, mesmo o Fluminense não vindo, nossa, uma fase maravilhosa, mas acho que está um pouco mais confiante para o jogo, 1-0. Show, mano. Eu vou de 2-1, o Fluminense também muito confiante na vitória do Fluminense jogando em casa. O Fluminense conseguiu dar o start ali e começar a jogar bem no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Thiago Silva deve jogar, então provavelmente o Bahia ia fazer um gol, mas com muita dificuldade. Mas tirando a brincadeira, o Bahia, em algum momento, ele vai ter que voltar ao seu bom futebol, é um bom time, os caras não esqueceram de jogar bola. Então pode ser que nesse jogo dê muito trabalho pro Fluminense, mas mesmo assim vou no time da casa 2-1. Corinthians e Juventude, Felipe. Eu vou de Corinthians 2-1. Corinthians aí 3 jogos sem vencer, 2 jogos sem vencer no Brasileirão, sofrendo 4 gols nesses últimos 2 jogos aí do Brasileirão. Porém, né, seu ponto forte é justamente jogando em casa. Nos últimos 5 jogos aí foram 3 empates e 2 vitórias. Para quem tá numa fase ruim, é um ponto positivo. Esses últimos 5 jogos em casa, todos com gols para os dois lados. Coisa difícil, né, de acontecer, antigamente pelo menos, que normalmente vencia sem sofrer gols. Hoje em dia é sempre com gols para os dois lados. Das 4 vitórias que tem no Brasileirão, 3 foram jogando em casa. É o time com mais empates aí junto com o Galo no Brasileirão. Pega o Juventude, que depois de 5 jogos sem vencer, vem de uma boa vitória na Copa do Brasil. Né? Antes desse 3-2 movimentado lá contra o Fluminense, eram 3 jogos seguidos fazendo só 1 gol, né, por partida, mas nesse último jogo lá tudo funcionou. E 8 jogos aí que tem fora no Brasileirão, foram 6 derrotas e 2 empates, com 18 gols sofridos. Então, realmente, fora de casa, para o Juventude fica complicado. Vou de Corinthians 2-1. Show, mano. Eu vou de Corinthians 1-0, seguindo o mesmo pensamento que você falou, não dos gols, né? Mas o Corinthians em casa, se é pra você que seja em casa, o Juventude realmente fora de casa, esse brasileiro tá muito mal. Não consegue uma vitória, não consegue jogar bem. Então, por isso, eu vou de Corinthians 1-0 jogando em casa. Atlético e Grêmio.
Atlético 2-0. Atlético aí 3 vitórias seguidas entre Brasileiro e Copa do Brasil, as 3 fazendo 2 gols por cada partida. Últimos 4 jogos aí como mandante no Brasileirão, 2 derrotas e 2 empates. Nos 4 aí também com gols para os dois lados, né? Então deixou de ser aquele excelente mandante que a gente confiava de olho fechado, mas um momento até um pouco melhor do que estava, né? Com essas vitórias seguidas. Pega o Grêmio aí que nos últimos 3 jogos foram 2 vitórias e um empate, também melhorou um pouquinho. Essas últimas 2 vitórias sem sofrer gols, porém segue sem como visitante no Brasileirão. Então vou de Atlético 2-0. Felipe, vou de Atlético 1-0, né? Como a gente sabe, o Atlético em casa é sempre muito forte, tá muito trabalho. Pega o Grêmio aí que tá numa fase melhor no campeonato, né? Já tá 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate, mas como você disse, o Grêmio fora de casa ainda não conseguiu vencer, então isso pesa muito a favor. E o Atlético também é uma equipe muito chata onde joga na sua casa. Então por isso, vou de Atlético 1-0, jogo difícil. Inter e Palmeiras. 1-1, mais 1-1 aí pra mim na rodada. O Inter já tá 10 jogos sem saber o que vencer, com 2 empates seguidos por 1-1, 2 derrotas seguidas aí como mandante. No Brasileirão já tá mais perto do Z4 do que já esteve lá do G4, né? Pega o Palmeiras que tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos, realmente, né, é incrível a gente falar isso sobre o Palmeiras, parece que é um time que nunca entra em crise, né? E pode mudar de uma hora para outra, mas nesse momento realmente vive uma fase complicada. Essas 4 derrotas aí sem marcar gols, é o que chama mais atenção, né? O ataque não está funcionando. 4 jogos fora aí seguidos sem vitória no Brasileirão, e era um bom visitante, né? Mas apesar do momento, segue lá brigando pela liderança, e é o Palmeiras que a qualquer momento pode voltar a vencer aí sem parar, mas nesse momento eu vou de 1-1. Show, mano. Pensei demais de 1-1 nesse jogo, mas vou de 2-1 Palmeiras. Mesmo fora de casa, mesmo não estando num momento muito bom, mas o momento do Inter também é muito ruim, mesmo jogando em casa, tá mais perto do Z4, como você falou, do G4. E o Palmeiras, né, até com essa pressão toda, acho que não vai conseguir pensar só no jogo contra o Flamengo. Tem esse jogo aí para dar resposta para a torcida e tudo mais, então você vai ser muito pressionado. Então, por isso, intuição, acredito que o Palmeiras vai vencer fora de casa. E para fechar, Felipe, Cruzeiro e Fortaleza. Eu vou de Cruzeiro 2-0, Cruzeiro aí 5 vitórias nos últimos 6 jogos, praticando futebol, né? Sim. Cruzeiro realmente pratica o futebol. Do nada. Jogando muito bonito. Eu lembrei da última vitória, das últimas 2 vitórias, né? Bonitas aí do Cruzeiro. 4 dessas 5 vitórias aí sem sofrer gols. Em casa no Brasileirão são 8 jogos, 8 vitórias, 19 gols feitos e 5 sofridos. Um excelente mandante, exemplar. Pega o Fortaleza aí que nos últimos 11 jogos foram 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Fortaleza mais uma vez, né? Aqueles altos e baixos, agora tá no alto, vencendo tudo. 4 dos últimos 5 jogos aí com gols para os dois lados. Porém, aí o fato mais importante, das 10 vitórias que tem no campeonato, 8 foram em casa. Então, fora de casa o negócio muda bastante. Então, Cruzeiro 2-0. Vou com você, acho que é o primeiro placar que estiver junto, 2-0 Cruzeiro em cima do Fortaleza. Se o jogo fosse na casa do Fortaleza, o pensamento seria outro, mas realmente o Cruzeiro em casa é muito forte, então não dá para seguir a estatística, né? Tá jogando muito bem, acho que não perdeu ainda mesmo jogando em casa. Não, só vitória. Só vitória. Então vou de 2-0 Cruzeiro para fechar aí. E aí eu tô sentindo que essa rodada vai melhorar. Tipo, não vai não! Vai voltar o bom desempenho, né? Se voltar ao normal, quer dizer que não vai melhorar. Mas se voltar bom desempenho, tá tranquilo. É isso aí, é melhor que ruim. Mas valeu, galera. Não deixe de deixar o palpite de vocês aí, se inscrever no Instagram, curtir o vídeo, se esqueceu até agora. Dá essa moral pra gente, valeu?